camiseta aí? Parece que eu vi o Ash. Ó. Chico Rei. Uai de boleto. Ai, a vida do trabalhador brasileiro, é exatamente o que você falou. Pois é. Com essa bela mensagem, a gente pode começar o nosso Zonecast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora e nunca viu esta carinha aqui, eu sou o Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone. O podcast que não é um boleto, mas dá toda quinta-feira, ele tá aí na telinha de vocês. Tem data certa e não falha. Não é isso, Luquiba? Estamos aqui só em 2, mas não falha. Exatamente. Tem data certa, você sabe que ele vai vir, mas ao contrário de um boleto, é uma coisa boa, coisa que você espera por vir, né? Não aquela coisa que você quer distância. Exatamente. Você tá bem, meu amigo? Tô bem, claro, sentindo a ausência dos nossos queridos colaboradores aqui, Fernandão, Eric, mas a gente entende que é por uma justificativa razoável deles. E aí, vamos falar, vamos fazer o nosso bate-papo aí e render aí para esse capítulo. Qual que é o episódio? 173, é isso? 173, exatamente. Estamos no 173, quem diria? Eu achei que não ia passar do 10, tá? Já passou do 170. E vamos chegar no 200 ainda, 300, 400, 500, até a barba terminar de ficar branca aqui. Eu acho que o 200 a gente poderia fazer alguma coisa especial. Eu acho que a gente chegou a fazer no 100, não chegou? Eu não lembro agora, Luquiba, mas eu acho que sim. Acho que no 100 a gente fez alguma coisa especial, sim. Não vou me lembrar qual, mas eu acho que a gente fez. Depois eu fico até de resgatar isso para trazer informação no próximo episódio. Inclusive, você falou de nossos queridos colaboradores e tudo mais. Eu convidei o Henriqueta para falar com a gente aqui hoje, mas ele não pôde. Ele vai com a Lari no cinema. Adivinha ver o quê? Não sei. Vamos expor o amiguinho aqui. Vai ver Crepúsculo. Vai Ah, ter reestreia de Crepúsculo no cinema. Aí ele vai lá assistir. faz parte, casamento, né? É isso. Ai, ai, felicidades. Depois que eu expus os amiguinhos aqui, é só uma brincadeira, gente. Só uma brincadeirinha. Então, por favor, ó, o que não é brincadeira é o que eu vou colocar na tela agora. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram, no Facebook e no TikTok. E Tailgate Zone _BR no Twitter. Também tem o nosso site aí, tailgatezone.com.br. Tá saindo muita coisa também. Tá saindo uns vídeos aí de sexta-feira também. Algum assunto que eu pego para fazer. Não sei ainda qual vai ser o dessa sexta-feira, confesso. Eu gravarei hoje ainda, depois desse podcast. Então não sei ainda o que vai rolar. Mas fiquem de olho, vale a pena, sempre vale muito a pena. E também YouTube, tá? Estamos no YouTube, então quer ouvir esse podcast pelo YouTube, em vez dos agregadores que vocês já conhecem? Então vai lá no nosso canal, Tailgate Zone BR, inscreva-se, deixe comentário nos vídeos, dá joinha, ativa sininho, faz tudo o que você puder aí para ajudar a gente mesmo, porque aí a plataforma maravilhosa do YouTube vai recomendando a gente, vai recomendando. Isso é importante. É isso, Luquiba, eu estou um pouco perdido hoje, porque a semana 8 da NFL teve vitória dos Jets e também teve uma lapada do Dolphins para cima do Falcons. Então, essa semana 8 me deixou bem de antena em pé. Fora que toda vez tem um 7-1 diferente, mas dessa vez o 7-1 é positivo, porque é o Colts, 7 vitórias e uma derrota. Mas é isso aí, meu querido. Eu quero ouvir um pouquinho de você para depois a gente falar sobre as coisas que eu anotei aqui. Justo. Eu vou fazer um resumo básico, né, de ordem cronológica para ficar mais fácil. Chargers ganhou do Vikings, jogo até tranquilo do Chargers, né? Foi até uma pena ver o Carson Wentz jogando, tomou muita porrada, inclusive saiu machucado e já, se não me engano, acho que fora da temporada, se não me engano. Fora da temporada. Exatamente. Tudo bem que o DJ McCarthy já deve voltar nessa semana, mas ainda assim é uma perda aí pro Vikings. Aí teve o jogo do Falcons e Dolphins, como você mesmo lembrou, que eu digo uma coisa.
Dolphins só venceu esse jogo porque o Eric estava lá ao vivo, no estádio ali do Atlanta, assistindo o jogo. Então, já fica o recado, já falei para ele, deixo aqui novamente o nosso registro. Se você, torcedor do Dolphins, quer que o Miami Dolphins ganhe mais jogos, comece a pagar ingressos para o Eric para ele assistir os jogos presencialmente. Aproveita que ele está lá nos Estados Unidos e vamos colocar o homem ali nos estádios, porque só assim o Miami vai ganhar. Teve a virada, né, do Jets para o Bengals, que você mesmo lembrou, né, o Bengals chegou a abrir acho que 2 ou 3 posses de bola, se não me engano, de vantagem, e o Jets foi lá e conseguiu virar, né, com o Justin Fields, que não era para ser o Justin Fields, mas com a lesão do Taylor, que para mim é o quarterback mais zicado da história da NFL, porque ele só perde as chances por lesão. Eu lembro quando ele estava no Chargers, que ele ia ter uma boa chance, aí o médico furou o pulmão do cara, mano, furou com uma injeção. E aí o Herbert teve que startar e o Herbert nunca mais largou o osso. E aí já teve outras oportunidades que ele iria assumir também a titularidade, mas por conta de lesão perdeu a oportunidade. Então, a gente não sabe se ele vai voltar na próxima semana, porque o Fields jogou bem, né? A gente não sabe como que vai acontecer lá em Nova York. Mas também, quem se importa com Nova York? Quero mais que eles percam mesmo. Aí teve o meu Patriots ganhando em casa do Cleveland, apesar do placar elástico, não foi um jogo tão folgado assim. Foi um jogo apertado, né? No finzinho ali do terceiro quarto, que aí desandou, que o Patriots conseguiu marcar um touchdown, eu acho que uma pick six ou foi um strip sack, foi alguma coisa do tipo, que, né, marcou o touchdown e conseguiu um touchdown defensivo. E aí abriu, né, e ficou mais tranquilo. O Eagles ganhou do Giants, né, na Filadélfia, com um jogo que teve a lesão do Scalable, né, que o tornozelo dele ficou igual, sei lá o que, né? Pô, não é uma imagem bonita de assistir, mas é mais uma lesão. Exposta. Mais uma lesão para o time de Nova York, já perdeu o Neighbors, né, pela temporada, agora perdeu o Scalable. O Bills, sem problema nenhum, ganhou do Panthers fora de casa, a gente já esperava isso. Baltimore ganhou do Bears sem Lamar Jackson, né? Esse talvez foi, acho que, a maior surpresa da rodada, além da vitória do Jets. Claro, mas tudo bem, jogar contra o Bengals sem o Burrow, a gente também não espera muita coisa. E o Joe Flacco se machucou, até esqueci de falar, o Joe Flacco se machucou, então talvez não jogue essa semana também para o Bengals, o que pode ser um problema. E o Bears perdeu feio até, né, para o Ravens sem o Lamar Jackson, que deve voltar na próxima semana, então há uma vida lá em Baltimore, né? O pessoal tá esperançoso. O Texans ganhou do 49ers, né? Acabou a magia da defesa do 49ers, que sem o Fred Warner, sem fugiu o nome do... Sem meio time. Tá faltando metade da defesa lá. Não, sim, basicamente, mas você perdeu o Fred Warner, você perdeu o dos irmãos lá, assim, foge o nome dos loirinhos. O Bolsa? Isso, Bolsa. Perdeu os dois, né? E a defesa tá toda capenga, mas ainda assim jogou bem semana passada, mas essa semana o Texans conseguiu uma boa vitória até para o Texans. A gente teve Bucks e Saints, que eu acho que foi o pior jogo dessa rodada, um jogo horrível de assistir. Baker Mayfield não jogou nada. A defesa do Bucks salvou o time de Tampa. O Rattler também foi uma negação, tanto que foi substituído pelo Tyler Shaw, e o Tyler Shaw vai ser o titular na próxima semana. Então aí a mudança para o Saints. O João Maurício tá figurinha ali do Bob Esponja, né? A gente teve Denver e Dallas, que para mim ia ser o jogo bom da rodada, e de fato foi um jogo bom, né? O Denver atropelou Dallas, 44-24, jogaço, mas o problema de Denver é que eu acho que perdeu o Surtain, se eu não me engano. Ele teve uma lesão e eu acho que ele não joga a próxima semana. Ele vai entrar na IR agora, parece que são 4 jogos, eu acho. Ixi, então é pior do que eu imaginava. Então vamos ver como é que essa defesa do Denver vai se comportar sem o Surtain. Teve o seu Colts, também não teve muita dificuldade para ganhar do Titans, que tinha uma piada. E a gente teve, no final de domingo, o jogo acho que mais aguardado da rodada, que era Aaron Rodgers voltando para Green Bay e tendo a oportunidade de ganhar do Packers. Eu acho que esse é o terceiro, se não me engano, da lista de conseguir ganhar todos. O terceiro quarterback a ganhar todos. O primeiro engano, foi o Peyton, o segundo... Não, o Peyton também. O Peyton também? Então são mais, porque eu acho que o Brett Favre, se não me engano, está nessa lista. Brett Favre, Tom Brady, e agora e poderia ser o Rodgers, acho que é isso,
Isso. Mas a gente vai confirmar. Enquanto a gente vai falando, a gente sim, confirma. com certeza, a gente confirma. Não deu certo, o Packers ganhou, né? E depois, na segunda-feira, a gente teve o Commanders contra o Chiefs. Também foi um jogo muito fraco do time do Commanders como um todo, né? A defesa não funcionou bem. O Mariota foi um desastre, né? E o Chiefs, é o que a gente está falando, o Mahomes está jogando fino na bola, você tem ali o ataque redondinho, a defesa que já era forte. Esse time de Kansas aí, como todo mundo falou que estava morto, lembra quando a gente falou, não, perdeu, pode entrar no buraco ali, não sei o que lá, acho que perdeu, fez a campanha 1-3, se não me engano, ou 1-2, e tinha uma chance de ser 1-3. E aí a gente falou do Chiefs, e o Chiefs está aí, cara. Hoje, para mim, de todos os times, é o time que eu falo, pô, esse time eu não consigo parar. Porque eu vejo algumas falhas em outros times, mas o time, da forma que o Chiefs está jogando, sei não, hein? E é isso, essa semana foi isso. Tem mais um também, a gente falou certo, tá? É Peyton, Brady, Favre, e tem mais um também, que eu nunca ia lembrar desse cara. O Drew Brees, porque ele ganhou do Saints quando ele estava no Chargers. Justo. Drew Brees. Eu não sabia dessa, eu nunca ia saber dessa. Não. Eu lembrava do Favre, isso eu lembrava porque quando ele ganhou do Packers, se não me engano, ele foi pro... Eu não lembro se ele estava no Jets ou no Vikings, que ele foi no Green Bay, ganhou, e ali na época falaram, ele é o primeiro a conseguir esse feito, tá, então eu lembro que eu assisti esse jogo. E eu lembro do Brady também por conta, né, foi contra o meu Patriots, que o Patriots já estava manhaca e o Brady foi lá e ganhou. Agora, do Peyton eu não lembrava, e muito menos do Drew Brees. Então, bom, ficou o registro aí. Muito, muito interessante. Luquiba, coisas que eu anotei aqui. Primeiro, Chargers com o Joey Out de volta, menos pressão no nosso querido Herbertinho. Esse ataque melhora agora de vez? Não 100%, porque o Out ele não está jogando na posição dele. Ele se não me engano, ele joga como right tackle. E ele está jogando como left tackle, se não me engano, é isso. E é diferente. As pessoas podem achar, você só está trocando. Não, você não está só trocando, você está trocando de função, porque uma você protege, você protege o lado blindside, né, o lado não visível, o lado cego do quarterback, a outra não. Então, é diferente as funções. E ok, tudo bem, ele está fazendo e ele tem qualidade para isso. Mas ainda não é o ideal, né? O que me espanta no Chargers não é só o Walt, né? O que me espanta no Chargers é que, assim, Quentin Johnston, que a gente achou que, agora voltou, o cara é um cara que morreu, simplesmente morreu. O Gadsden é um cara que ninguém falava, eu já tinha uma belíssima cota dele de fantasy, que eu achava que era um bom potencial, do nada virou um Travis Kelce. O cara tá jogando um absurdo. A gente tem o Keenan Allen também, que tá jogando muito bem. E o problema que eu acho que tá emperrando e o corredor? Tudo bem, o Vidal jogou demais nessa última partida, mas assim, você vai confiar num cara que tava no seu elenco e você não colocava o cara nem para fazer nada e agora, de repente, o cara é o número 1 do time? Eu não sei se isso é a solução a longo prazo, porque o Najee Harris não volta. O Marion Hampton, a lesão, se não me engano, é mais séria do que para voltar para 4 semanas. Eu acho que ele ia perder mais tempo. E você só tem ele e fugiu o nome do outro que está no elenco. Que são dois caras que eram caras que não jogavam, não estavam na sua rotação. Então, assim, eu acho que se eu fosse o Chargers, eu tentaria aproveitar que o deadline está chegando e tentaria alguma movimentação, porque eu não sei se isso a longo prazo vai ser sustentável. A não ser que eles saibam que o Marion Hampton vai voltar antes do que estão falando, e aí beleza, não tem essa necessidade. Mas pelas notícias que ele teve quando ele teve a lesão, falaram que a lesão dele era mais de 4 semanas. Então, não sei, vamos ver. Mas já mostrou que é diferente, né? O Betinho coberto é diferente do Betinho descoberto. E aí a gente nem combinou, mas a outra pergunta era nisso. Vale a pena investir no Breece Hall? Será que o Breece Hall vai estar à venda pelo Jets? Não? Não, eu não acho. Eu não acho que o Jets vai vender o Hall por... Número 1, o mercado do Hall não é tão alto assim.
Número 2, o preço que o Jets vai querer no Hall, eu acho difícil de alguém querer pagar. E o número 3, também não faz sentido para Nova York vender o Breece Hall. Tudo bem, a não ser que que o Nova York pense, esse cara não vai ser o nosso cara da franquia, vamos tentar algum retorno. Mas ainda assim, se você faz lá as qualificações e o cara não assina com o time, você ainda tem as picks de compensatório. Então, eu não sei se vale a pena você trocar, porque o Jets está querendo provavelmente uma escolha de segunda rodada. Eu imagino que seja algo isso ou acima disso. Dificilmente vai se contentar com menos. Eu não vejo nenhum time hoje pagando uma escolha de segunda rodada pelo Hall. Então, por isso que eu acho que não faz diferença. E talvez se ele for um free agent, eu acho que ele rende, se não me engano, uma terceira escolha de terceira rodada de compensação. Então, talvez aí já faça mais sentido para o Jets do que trocar ele e ter todas as outras complicações. Então tá bom. Uma das outras perguntas que eu tinha para cá, eu tô meio fazendo a vez do Fernandão, tá? Uhum. Você comentou do McCarthy poder voltar já para os Vikings, né? Já tá em vias de voltar. Mas aí a minha pergunta dado que essa linha ofensiva matou o Carson Wentz, que não é só culpa dele, mas da linha ofensiva também é uma peneira, você voltaria já com o garoto agora ou não? Você não tem opção. Você tinha, ano passado, o McCarthy, você tinha o Darnold e você trouxe depois o Daniel Jones. Você não segurou nenhum dos dois. Você falou, eu vou apostar no McCarthy. E aí, beleza. E aí você apostou no McCarthy. Jogou um jogo muito bom, depois o desastre, aí ele se machucou. Que aquilo ali, para mim, desculpa. Aquilo lá é o tipo, vamos segurar um pouco o garoto para ver se ele volta, né? E só que você, assim, olha o seu elenco. Quem que você vai startar? O terceiro quarterback do Vikings, se eu não me engano, é um cara sem experiência. Eu lembro que falaram na transmissão quando o Wentz estava se machucando. Então, assim, não tem porquê. Você já montou o time pensando no McCarthy. Você não renovou com o Darnold, você não renovou com o Daniel Jones, pensando no McCarthy. Então, cara, põe o McCarthy para jogar, vê o que você tem. Até porque se você vê que não é a aposta certa, você tem um draft aí chegando para você poder pensar em movimentação, ou não sei se é o melhor das opções, dá uma ligada lá para o Kirk Cousins, fala, e aí, não está querendo voltar para casa? Não sei. Você tem que ver o que você tem na mão. Por isso que eu acho que até demorou para o Saints escalar o Shock, por exemplo, porque a gente sabia que o Rattler não era o futuro da franquia, que ele só estava lá até o Shock conseguir ter uma melhora, né? Porque não foi tão bem no Spring Training. Spring Training é beisebol, tudo bem, é preciso. Tá valendo. É que a gente tem muito assunto para falar. E aí você esperou e uma hora a gente sabia que ele ia startar, porque você precisa ver o que você tem na mão para ver qual decisão que você vai tomar para o futuro. O McCarthy ele não mostrou uma consistência para você falar, ele é o nosso quarterback do futuro. E assim, ele já está no segundo ano de contrato de calor, se não me engano, ele foi escolha de primeira rodada, então são 4 anos mais uma possível quinta rodada. Você tem que aproveitar, cara, porque é a janela que você tem, um calor, o rookie jogando para o seu time de quarterback, faz com que sua folha salarial abra espaço para outras posições para você ter um time mais forte. Então, você tem que testar o cara. Não é as condições ideais? Não é, mas é o que você tem para hoje. Então, o Vikings ainda tem chances de playoffs, não é que a temporada foi para o espaço. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem. É isso aí. Por fim não. Tem mais duas. A primeira, antes de acabar, você acha que esse amasso do Broncos para cima do Cowboys é mais sinal de alerta para a defesa do Cowboys ou é mais sinais de alegria para um ataque do Broncos que agora engrenou e que teve chamadas melhores que nas últimas semanas, já que o senhor Sean Payton estava dando uma segurada no ataque dele, tinha mais screen que sei lá o quê? Eu acho que não é nenhum nem outro. Porque, assim, a defesa do Cowboys é uma peneira. Para não falar outra coisa. Isso. Tanto que até a gente comentou semana passada que eu falei, é o time que você precisa arrumar a defesa para você pensar em ser um contender, porque o ataque é redondo. A defesa do Cowboys é um desastre e ainda jogou sem o Diggs, que é o melhor
né, da secundária desse Corner. time. E, então, assim, é uma defesa que a gente sabe que se o seu ataque não fazer 30 pontos todo jogo, você não vai conseguir ganhar muito, você vai ter derrotas. Então, isso eu não ponho na conta. O ataque do Broncos, também, para mim, não é uma coisa que você fala, nossa senhora, vamos empolgar. Não, é um ataque que sempre foi bom. Desde o começo da temporada a gente fala que é um ataque bom, tem peças boas ali, você tem recebedores interessantes, você tem corredores interessantes. Só o grupo de tight end que talvez não é um dos melhores, mas é um time que você vê ali uma funcionalidade. O que eu gostei de ver nesse jogo, o Calouro começou a jogar mais, porque até então parece que o Harvey eles estavam segurando mais o Harvey e já soltaram um pouco mais o Calouro. Se não me engano, foram 2 touchdowns dele. Tudo bem que foi praticamente ali na goal Garbage line. time já. Mas não, foi praticamente na goal line, se não me engano. Ele tava tá. 1 jarda só, então. Mas o outro ele fez uma corrida, acho que de 15, ele cortou para a esquerda, né, e deu uma disparada. Então, assim, vamos ver também, né? Vamos colocar os caras para jogar. Eu acho legal você fazer essa rotação, principalmente que você tem o Dobbins, que é um dos caras mais azarados da liga, né? Um cara que todo ano praticamente tem uma lesão, então é bom você deixar ele saudável, né? Porque ele tem talento. Então, eu gostei de ver isso. Bo Nix distribuiu bem a bola, né? Teve touchdown para o Troy Franklin, teve touchdown para o Pat Bryant. Então, assim, é um ataque que, cara, é divertido você assistir quando o Bo Nix não se empolga, porque às vezes ele dá uma empolgada e aí faz umas lambanças. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que, tipo assim, a torcida do Denver já estava satisfeita com o time que tinha. Então, o time só está funcionando como esperava que funcionasse. E da mesma forma, eu acho que assim, todo mundo já sabia que essa defesa do Cowboys era ruim, então não é nenhum alerta. A gente sabe que é uma merda mesmo, para não falar outra coisa. Então é isso. Então tá. Por último, eu não podia deixar de trazer essa porque tem muita gente comentando nos Estados Unidos isso. Jonathan Taylor entra na conversa agora para MVP ou não? Tem muita gente falando assim, se o Saquon Barkley não foi MVP, não tem como o Jonathan Taylor ser MVP. Só que aí eu tenho um ponto. São 8 semanas de temporada e o Jonathan Taylor já tem 14 touchdowns. O Saquon Barkley teve 15 touchdowns na temporada que ele foi o jogador ofensivo do ano e não MVP, né? Como todo mundo queria. Fora que o Jonathan Taylor tá numa corrida aí para 2.200 e poucas jardas de scrimmage. Então, assim, você acha que entra para conversa de MVP ou não? Ou agora, com Chiefs melhor, o Mahomes volta a ser o número 1 e vai acabar sendo o Mahomes? Eu acho que ele não entra para a conversa, não porque eu não acho que ele entra para a conversa. Eu acho que ele não entra para a conversa porque, para mim, a NFL entende que MVP é popularidade de quarterback. É isso. É muito raro um jogador que não seja quarterback ser o MVP, a não ser que o cara faça uma coisa muito, muito relevante. Que aí a NFL fala, pô, não tem como segurar esses caras. Mas eu acho que basicamente é por isso, porque para mim o MVP não é o quarterback mais popular ou o quarterback que está levando o melhor time, não. Para mim o MVP é o cara que é mais valioso para o time e para a franquia e para a liga. Ano passado, para mim, o Saquon Barkley foi o MVP. Eu não consigo ver nenhum outro jogador ofensivo ou defensivo que fez tanta diferença em campo quanto o Saquon Barkley fez. O impacto que ele teve nesse time no Eagles. A mesma coisa a gente está vendo o Jonathan Taylor esse ano no Colts. Só que, infelizmente, a liga não enxerga o prêmio MVP dessa forma. Então, qual que é o verdadeiro MVP? Offensive Player of the Year. Esse acaba sendo a consolação dos caras, mas é o que a liga premia. Então, eu acho que vai acabar acontecendo com o Jonathan Taylor exatamente o que aconteceu com o Saquon Barkley ano passado, infelizmente. A não ser que o Jonathan Taylor quebre recorde de touchdown, quebre recorde de jardas, quebre mais eu não sei quantos recordes, aí talvez você tenha um apelo para falar, não, o Jonathan Taylor vai ser MVP. Mas se isso não rolar, eles vão selecionar Mahomes, eles vão selecionar Baker Mayfield, eles vão selecionar Josh Allen. Josh Allen, exatamente, vai acabar sendo um desses caras aí. É complicado. A luz apagou aqui do lado, tá? Não... Por isso que vai ficar uma droga o vídeo agora, mas tudo bem. Então tá, é isso. Você quer comentar alguma coisa aí da NFL, Luquiba, ou não? Semana que vem, eu acho que a gente não falou o calendário, né? Semana que vem. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Estou abrindo aqui já. Semana 9, Week 9. Isso.
Então, na quinta-feira que esse podcast sai, nós temos Ravens e Dolphins no Thursday Night Football. Se o Eric não estiver lá em Miami, a gente sabe o que vai acontecer nesse jogo. Ai, caramba, tá bom. Eu não vou falar mais nada, Luquiba, vou deixar você comentar, porque eu já me perdi aqui. Não, é outra semana que a gente vai ter 4 times de bye, né? A gente tem Browns, Jets, graças a Deus esses 2 times estão de bye, mas por outro lado a gente tem o Eagles e o Tampa de bye, então tem muitos jogos horríveis, mas também tem jogos bem interessantes, né? Você falou do Ravens e Dolphins, depois no domingo a gente tem Bears e Bengals, que deve ser um jogo horrível de assistir. A gente tem Vikings e Lions, que esse é um dos jogos que eu estou bem interessado em assistir. A gente tem Panthers em Green Bay, jogo razoável. A gente tem Chargers em Denver, jogo razoável. A gente tem Falcons em New England, jogo razoável. A gente tem Giants, 49ers e Giants, outro jogo razoável. A gente tem o seu Colts com Steelers, que eu acho que é outro jogo interessante de assistir. A gente tem Denver e Texans, para mim, outro jogo bom de assistir. Jaguars e Raiders, deve ser um jogo horrível. Estou curioso para assistir esse Saints e Rams, para ver como o Chuck se comporta. E para mim, o jogo da rodada, Chiefs e Bills. Esse eu acho que é o jogo que todo mundo quer assistir. Aí o Monday Night, ou Sunday Night, aliás, é Commanders contra o Seahawks. É um jogo que só vai ser interessante se o Daniels voltar, porque o McLaren reagravou a lesão dele, então a gente já imagina que ele não deve jogar não só essa semana, mas provavelmente vai perder o resto da temporada. Então vamos ver como ele se comporta. E o Monday Night, Cardinals e Cowboys, acho que é um jogo meio meh. Então acho que para mim os 3 jogos que eu estou bem curioso em assistir é o Lions e o Vikings, é o Colts e os Steelers e o Chiefs e Bills. Eu acho que Chiefs e Bills para mim é o melhor jogo de todos mesmo, e eu iria depois com Denver e Texans. Eu acho que vai ser bem interessante para ver se está numa crescente esse ataque do Texans ou não, né? Porque jogou muito bem contra o 49ers, mas aí o quanto foi a fragilidade de uma defesa que tá parecendo, sei lá, o SAMU da NFL tá ali, tá todo mundo se machucando, ou realmente é uma crescente de CJ Stroud. Enfim. Fica aí para a gente avaliar alguns desses joguinhos aí na próxima semana. Do mais, Luquiba, a gente tem o nosso segundo bloco aqui para a gente falar de World Series. E antes de começar a falar de qualquer coisa, eu anotei alguns dados aqui que eu achei muito interessante, porque parece que o mundo inteiro voltou a assistir beisebol. Talvez eu falei o mundo inteiro tenha forçado um pouco, tenha aumentado um pouquinho a história. Mas o jogo 1 teve 32,6 milhões de espectadores somando Estados Unidos, Canadá e Japão. É o melhor número desde 2016, no mínimo, tá? E os 2 primeiros jogos juntos, somando Estados Unidos e Canadá, bateu 19,2 milhões. Isso é um aumento de 27% em comparação ao ano passado. Então, assim, é uma World Series que trouxe muito mais gente. E no Japão, o jogo 1 teve 11,8 milhões de telespectadores. Eu acho que no Japão explica, né, por conta de Shohei Ohtani, mas o crescimento de um ano para o outro, aqui estou falando de crescer 27% de um ano para o outro, eu acho que isso também diz um pouco sobre a história do Blue Jays, né, e poder ter um título aí depois desde 93 não ganhou. Estou perdido agora. Mas assim, a chance, uma chance de título do Blue Jays, eu acho que também deu uma abraçada, uma melhorada nesses números, né? Eu acho que são vários fatores, Clay, que a gente pode analisar. O fator número 1, Shohei Ohtani, Yamamoto, Sasaki. Então, assim, você tem os principais jogadores japoneses no Dodgers. Então, isso já abre o interesse, né, do Japão. Segundo, um time canadense. Então, você já abre o mercado Canadá, que a gente sabe, se entrou o Blue Jays, o canadense não vai assistir beisebol, ele vai assistir, ok, né? Mas como é o time de Toronto lá, o país se une, vamos assistir, vamos dar o suporte. Então, isso já aumenta a audiência. E talvez, para mim, acho que o principal fator são os 2 melhores times. Dificilmente isso ocorre. Por mais redundante possa parecer, mas dificilmente os 2 melhores times chegam na final. A gente sabe que acontece muita zebra, principalmente em beisebol.
E aí você tem os dois melhores times jogando a World Series, porque eu não estou nem falando de campanha de temporada regular, não é nem esse é o ponto, mas são os dois melhores times. Aquele time que você olha e fala, esse é o favorito dessa liga, esse é o favorito da outra liga. Os dois times fizeram o papel de favorito, tudo bem que o Toronto teve um pouquinho mais de emoção do que a torcida gostaria de ter, mas foi o melhor time, né, da Liga Americana durante a temporada toda. Da mesma forma que a gente sabia que o Dodgers saudável era o melhor time, não só da National League, mas da MLB como um todo. Então, são os dois melhores times jogando. Isso chama atenção, porque você olha os caras, você fala, eu quero assistir esse jogo. Não é aquele jogo que você fala, pô, quem é esse Zé Ruela aí jogando, rebatendo, aquele cara ali. A gente, nada contra. A gente teve, por exemplo, o Diamondbacks na World Series jogando small ball, e aí o pessoal fala, pô, mas esse time vai ganhar, sabe? Então, assim, fica meio retraído um pouco o apelo ao público. Agora, esse não, são dois times que rebatem muito bem, né? E é isso que o povo gosta de assistir. O povo gosta de assistir rebatidas, gosta de ver o Ohtani mandando a bola para fora do estacionamento do Dodgers Park. A gente gosta de ver o Vladimir Guerreiro mandando a bola também lá no terceiro anel. Então, assim, é isso que a gente quer ver. E para mim são esses três fatores se juntam e é óbvio que você vai querer, todo mundo vai querer assistir os jogos. E tá interessante a World Series, né? Porque a gente tá com a World Series empatado em 2-2. Hoje a gente tem o jogo 5, né? Normalmente quem ganha o jogo 5 é quem leva a bichinha para casa, a Commissioner's Trophy. Tá certo, né? Commissioner's Trophy. Ixi, eu tô confundindo agora. Eu acho que é Commissioner. Peraí, ó. A gente tem Larry O'Brien, a gente tem o Lombardi, a gente tem a Stanley Commissioner. Cup. A Stanley Cup, Commissioner, tá certo. Commissioner's Trophy, tá certo. Gente do céu, eu tô mal. Essa minha memória não tá mais tão boa. Eu confesso que eu nunca soube que o troféu chamava Commissioner Trophy. Eu confesso isso. Nunca soube que esse era o nome. É o troféu das bolinhas. Das bandeirinhas. E como que é que o Manfredo falou? Ele falou que era só um pedaço de metal, né? Então foi só um pedaço de metal. Beleza. Enfim, mas o pedaço de metal da MLB, então quem ganha o jogo 5 costuma levar ele para casa. Então, assim, é bem interessante. E só para contar também a historinha, o jogo 3 teve 6 horas e lá vai pedrada. Segundo jogo mais demorado no World Series, mais longo no World Series, né? Foi para a 18ª entrada, terminou 4 horas da manhã aqui do Brasil. Exatamente. Delícia de jogo de ver. E a curiosidade, além disso, o jogo mais longo foi o Dodgers ganhando na 18ª entrada, e se eu não me engano foi no mesmo dia também que aconteceu a data 28. Caramba! Se eu não me engano foi isso. Então, são as coincidências. O torcedor de Toronto está torcendo para que as coincidências continuem, porque naquela World Series o Dodgers perdeu. Então, vamos ver, né? Foi 2018. Fred Freeman. 2018. Fred Freeman foi o cara. Exatamente. O jogo mais longo foi 2018, porque foi o ano que eu casei e eu estava lá na lua de mel e dei sorte para o meu Red Sox ganhar ali. Não assisti o jogo ao vivo, mas eu estava na Califórnia ali para comemorar o título do Red Sox. É isso aí, maravilhoso, gostei muito. Então, é só para avisar, né? Então, hoje é o jogo 5, aí depois na sexta-feira a gente tem o jogo 6 em Toronto, e no sábado, se precisar, o jogo 7 também em Toronto. Eu gosto dessa finalização, eu gosto mais dessa distribuição de jogos da MLB do que da própria NBA. Eu acho que terminar com um mandante 2 jogos em casa é muito mais interessante. Mas quem sou eu para decidir qualquer coisa aqui de NBA? Eu acho mais justo. A NBA é horrível, você fazer 2-2, depois ficar alternando. É horrível isso. Eu acho horrível. Eu sempre fui do time 2-3-2. Para mim, isso eu acho que é o mais justo que você tem, porque você dá oportunidade para o time de casa fazer o 2-0, você dá oportunidade para o time visitante virar o jogo e você dá oportunidade para o time de casa, né, fechar a série. Para mim é o mais justo. É mais interessante. Mas beleza, é isso que a gente tem para falar, não tem muito para analisar agora, eu quero ver o que vai acontecer. Então, assim, quando voltarmos na semana que vem, já teremos o campeão da World Series e a gente comenta como que foi essa finalização aí de
de campeonato, porque depois de sábado, no máximo sábado, MLB de novo só em março, final de março, começo de abril de 2026. É um longo inverno sem beisebol, e é longo inverno mesmo, porque é o inverno dos Estados Unidos. Beleza, Luquiba, chegamos aqui num ponto que eu prometi na semana passada. A gente vai falar de NHL aqui também, ainda mais agora com a MLB saindo, a NHL ganha mais um espaço forte aqui, porque se a gente for ver, ficaremos com a NFL, NBA e NHL, diretão. Inclusive, curiosidade, nessa segunda-feira teve o Equinox, né? Então a gente teve o jogo das 4 ligas americanas, inclusive 4 ligas que a gente fala aqui, e também da MLS. As principais, né? Então, as 4 majors que a gente fala. As 4 majors e a MLS, todos teve jogo de tudo quanto é canto. Isso aí é aqueles dias raros do ano, né? Então foi muito legal também. Você colocava no Disney Plus, quando você divide a telinha ali, você via vários esportezinhos. Muito interessante. Legal. Mas enfim, é só TDAH Show. Isso aqui a gente vai falar de NHL. Antes de começar as previsões, eu vou jogar você em 2 furadas aqui, porque a gente sabe que a NHL é o único lugar que tem um clima totalmente congelante, inclusive nas arenas. Se você não levar sua blusa, você congela, mas tem drama digno de novela mexicana, a NHL, assim que a gente gosta. Então, quem é o time mais divertido de assistir até agora, nesse comecinho de temporada, Luquiba? E quem é o time que já entra decepcionando? Cara, dá até um nó na minha garganta para falar isso, mas para mim o time mais divertido de assistir é o Montreal Canadiens. Não tem muito o que dizer contra isso, né? Quem me conhece sabe o quanto eu adoro esse time, né? O quanto... Mas é o time para mim que está jogando o hockey mais divertido, né? Decepção para mim, por enquanto, é o Islander. Eu esperava um pouco mais do que eles estão fazendo. Não que eu espero que eles vão longe, mas eu acho que eles estão jogando menos do que eles deveriam estar jogando nesse início de temporada. E talvez para mim é uma preocupação. Muito obrigado. Aí agora a gente pode palpitar, tá bom, Luquiba? A gente vai falar dos campeões de divisão, a gente vai falar de quem vai para a Stanley Cup, não vai falar o vencedor, mas vai falar quem vai para a Stanley Cup. A gente vai falar do Hart Trophy, que é o troféu de MVP. A gente vai falar do Art Ross Trophy, que é o troféu dado a quem faz mais pontos. A gente vai falar do Rocket Richard, que é o troféu dado para quem faz mais gols. A gente vai falar do Norris Trophy, que é o do melhor defensor da temporada. A gente vai falar do Vezina Trophy, que é o do melhor goleiro da temporada. E a gente vai falar do Calder Trophy, que é o do Rookie of the Year. Eu adoro que a NHL tem outros nomes para os troféus. É maravilhoso isso. É maravilhoso e todos eles são um jogador importante. Inclusive, eu acho que tá aí já um vídeo que eu farei em breve para vocês sobre os jogadores que dão nome a esses maravilhosos prêmios da NHL. Então, Luquiba. Eu tenho uma sugestão para você, nada a ver off-topic e tal, mas uma sugestão de vídeo para você que é uma curiosidade que poucas pessoas sabem, poucas pessoas falam, mas seria bom você fazer um vídeo também. A troca de franquias que aconteceu na NBA. Você sabia que o Boston Celtics foi trocado de dono na história? Na NBA? Na NBA. Essa história é muito interessante. É que a gente estava falando de NHL, eu achei que você ia falar quando falou. Não, por isso que eu falei off-topic total. Essa história é bem interessante também. Então, boa, Luquiba. Inclusive, Luquiba, fique à vontade lá no nosso grupo para você dar mais sugestões, tá bom? Porque eu estou caçando pautas dos vídeos. Mas, enfim, muitas graças aqui sobre isso. Então, a gente vai falar primeiro dos 4 campeões de divisão. Eu vou falar o meu, você fala o seu, e aí a gente pode comentar alguma coisa em cima disso. Eu gosto do meu modelo ousadia e alegria. Então, da Atlantic, o campeão da Atlantic, eu meti o Red Wings, porque eu vou apostar no crescimento do maldito do Red Wings para ganhar a divisão. Justo. Para mim, Tampa Bay Lightning. Que é o domínio que tem existido há algum tempo já na divisão, certo? Não, eu acho que não. Eu acho que fazem já uns 3 anos que eles não... Porque a gente teve Boston... Flórida, né? E Flórida também teve... A gente teve Boston e Flórida aparecendo, né? Então, já faz, acho que uns 3 ou 4 anos que o
o Tampa não encabeça a divisão. Se não me engano, foram 2 temporadas de Boston e uma da Flórida, se não me engano, acho que foi isso. Alternados, talvez, não lembro. Eu não Mas é um lembro quem time foi. consistente, né? Sim, mas exatamente isso. É um time que eles precisaram fazer uma limpa, né? Porque teve ali 3 Stanley Cups, 2 títulos e 3 finais, se não me engano, numa janela curta. Aí o salary cap bateu, você precisou fazer algumas movimentações, você reteve uma joga, teve que trocar outros. Então a gente sabe que é aquele momento que normalmente o time dá uma baixada, mas já se reagrupou e eu acho que está com o time aí para ser o melhor da divisão, não que é o time que eu acho que é o melhor time da NHL. Que para mim é bem diferente a gente falar quem é o campeão da divisão e quem que é o melhor time. E curiosidade, o Panthers perdeu na prorrogação pro Ducks. Você chegou a ver isso? Não. Perdeu no shootout pro Ducks. Esse ano com o goleiro Rookie defendendo. Esse ano eu confesso que é um ano que eu tô assistindo pouco o NHL. Dor no coração, né? É que assim, a gente sabe que quando o nosso time entra em rebuild, a gente muda, né, as nossas expectativas. Então, assim, a gente não assiste mais com aquele afinco do tipo toda semana, todo jogo. Não, a gente sabe que o time não vai fazer nada, mas a gente continua acompanhando porque a gente gosta do esporte. Mas é diferente, né, a forma de acompanhar. Então, esse ano eu tô acompanhando menos do que o meu habitual. Mas é isso, fica aí da Atlantic. Na Metropolitan, eu coloquei um time que a gente sempre discute aqui, e a gente sempre falava, nossa, que impressionante. Esse time já foi várias vezes número 1 no nosso top 10, que é o Carolina Hurricanes. Eu meti eles para ganhar a divisão, e assim, ele junto, curiosidade para todo mundo, tá? Junto com Oilers e Golden Knights, é um dos times mais bem cotados para levar a Stanley Cup, o que eu achei bizarro. Eu não acho, porque é um dos melhores times no papel. É um time que ano após ano mantém a base. Você tem o Brindarman fazendo um bom trabalho, só que chega nos playoffs, não vai. Amarelo. Perde, é isso. Então eu também apostei, né? É a minha aposta. O Carolina é aquele time que temporada regular é um leão. Então a gente sabe que é um time que vai fazer. Tudo bem que para mim tem uma ligeira ameaça ali do Devils, que também é um time que a gente já apostava ano passado, acho que ano passado regrediu um pouco, mas esse ano já começou bem. Mas eu ainda acho que o Carolina vai levar a Metropolitana, né? Isso, a Metropolitan Division. Bom, na Central, eu fui tranquilo, eu acho que eu fui bem e fui categórico, e a gente vai divergir aqui. Eu fui de Avalanche, Colorado Avalanche, ainda eu acho que também é um dos melhores elencos no papel, tem o Nathan MacKinnon, tem um time muito bem feito, eu acho que tem tudo até para chegar numa Stanley Cup, apesar da minha aposta não ter sido eles. É a minha aposta. De Stanley Cup é a minha aposta, mas de divisão não. De divisão eu acho que o Dallas Star leva. É aquilo que eu te disse. Eu acho que temporada regular é uma coisa, playoffs é outra. Eu também concordo contigo. Eu gosto demais desse time do Colorado, mas eu acho que na temporada regular o Dallas vai terminar como campeão dessa divisão. E fica aquele ponto também, né? Dallas é um time que constantemente aqui, se vocês pegarem qualquer podcast passado, qualquer análise que a gente fazia, se você pegar até o Empty Beer que a gente fazia, que era só para falar sobre a NHL, a gente sempre falava de Dallas e assim, é a última janela para Dallas, é a última janela para Dallas, é a última janela para Dallas. Dallas parece que entra numa reconstrução e numa reconstrução que não é reconstrução e continua fazendo barulho, e vai fazendo e fazendo e é um troca o avião, troca a roda com o carro andando. Basicamente foi os 15 anos de Bruins, foi a mesma coisa. Todo ano a gente fala, esse é o último ano, é a janela, e aí tinha uma sobrevida, e aí ainda, o Dallas é a mesma coisa. Agora esse time vai desmontar. Não, de repente aparece um cara que você não imagina e o time anda, aí eles acham um goleiro, eles acham não sei o quê, e o time... É isso. E para mim, cara, eu não tive o prazer de conhecer todas as arenas, gostaria, mas não tive esse prazer ainda. Mas das arenas que eu conheci, a arena do Dallas é a mais bonita que tem. Dentro da arena, não estou dizendo ali o rink e tal, estou falando por dentro, as imediações.
você parece que você tá num shopping, cara, é uma coisa bizarra, você tá andando assim em mármore, é decorado, aí de repente você bate e você tá até de cara com gelo, é lindo, é fantástico, cara. É Fica a muito dica legal. para quem tiver essa oportunidade de conhecer, conheçam, que é muito bacana. E eles dividem, né, com o Mavericks. Então, eu tive a Sim, oportunidade sim. de assistir um jogo do Stars, que foi Stars e Bruins. Eu estava lá, aí óbvio que eu não ia deixar passar essa oportunidade. Mas fica a dica, vale a pena conhecer. As arenas da NHL normalmente são muito bacanas de ver, muito Sim. legais mesmo. Muito legal. E a curiosidade é, boa parte das arenas, ela é dividida com basquete, né? E você frequentar lá, cara, você acha que não é a mesma, você acha que é diferente mesmo, porque os caras mudam a configuração, até a arquibancada muda, né? Porque, se não me engano, o rink é maior do que a quadra da Sim. NBA. Então, eles acabam colocando mais arquibancadas ali na NBA. Então, vale a pena conhecer mesmo, é bacana demais. É que quando a gente fala da NBA, tem as cadeirinhas na beira da quadra, né? É isso que Uhum. acontece ali, que são os ingressos mais caros. No rink não, né? Você tem que meter ali o acrílico ali para até fechar do Uhum. puck e acertar alguém. Mas enfim, bem interessante, fica aí. Já virou TDAH Show, mas é assim que a gente gosta. Da Pacific Division, que aí é onde tem meu time, o Fernandão e mais um monte de gente, eu acho que também eu fui na segurança aqui e meti um Golden Knights, que é um dos favoritos também para chegar de novo na Stanley Cup. E assim, é um time muito bom e que já começou a temporada muito bem também. Começou muito bem mesmo, tá quente. É isso. Eu acho que, com todo respeito, né, você, Fernandão, mas a Pacífico, para mim, é a divisão mais fácil que tem. Sim. Tem o Você olha Oilers ali ali. para dar uma dificultada. Não, mas você olha a classificação. Eu já posso cravar que você vai. Ó, a gente está 29 de outubro, a gente não tem nem 12 jogos completos na NHL, e eu posso cravar que o Vegas vai, se não ganhar a divisão, é o meu palpite ganhar, mas se não ganhar a divisão, vai estar nos playoffs. E eu posso garantir que tanto o Edmonton quanto o Los Angeles também vão estar nos playoffs. Não sei se via wild card ou via divisão, mas esses três times vão estar nos playoffs. Porque a gente olha a divisão, a gente sabe que é uma divisão fraquíssima. Talvez o único intruso ali nessa divisão que vai aparecer, que nesse começo está aparecendo, é o Kraken, mas a gente sabe que ainda é um time muito novo, é um time que ainda não tem a substância para acompanhar uma temporada inteira. Então a gente sabe que vai rolar esses três times. É isso. E Los Angeles não vai para os playoffs. Uma bold. É uma bold, sério mesmo. Eu realmente acredito que ele É não vai. justo, é justo. Quem que Mas vai tomar a vaga? O Seattle, você acha? Ou o seu não sei Ducks? ainda. Não pensei ainda quem. Eu não pensei de verdade. Mas Los Angeles não vai. Eu acho que Los Angeles não vai. Justo. Mas enfim, vamos ver. Fica aí, né? Fica aquele. Não é nem ódio, não é nem rivalidade, nem nada. Eu só acho que não vai mesmo. Mas enfim, uma curiosidade é que essa temporada a gente também tem o Utah Mammoth, que é um novo time, Uhum. né? Então, e eles Novo, né? começaram Novo. bem. Novo, é. Eles têm nome agora, por isso, pelo menos. É isso. Sensacional o começo deles, tá? Eles estão com começo de temporada muito interessante também. Sim. Mas aí eu fiquei olhando e assim, a única coisa que eu vi lá de gente que você vê como eu tô mal, que eu conhecia era o goleiro, o Vanecek. Não, o Eles Olimata fizeram. também tá lá. Eles tinham um time horrível. O Arizona era um time horrível. Uhum. E era um time que errou muito em draft. Teve oportunidades e errou muito. Então, quando foi para Utah, você não levou uma base positiva. Você Levou um negócio levou. lixo. Você levou um catado mesmo. Então não tinha muito o que aproveitar. E aí, claro, você está numa cidade nova, você tem um dono novo, você quer ali estimular. Então, eles fizeram boas movimentações, é um time interessante, né? Mas descaracterizou completamente. Ainda bem, né? Descaracterizou completamente. Mas para mim o principal problema eu não sei se sustenta também a longo prazo. Começou bem, mas você joga numa divisão que você tem Colorado, você tem Dallas e você tem Winnipeg, que para mim são os três favoritos da divisão. E aí você tem Chicago, que é um time que começou lá 3, 4 anos atrás, um rebuild,
e agora você já tem ali uma boa base, o Bedard já está jogando já o fino da fino. bola. O Então, fino do então ponto. a gente sabe que é um time que pode aparecer. A gente tem Nashville que também está fazendo um rebuild bem interessante. Fez um draft aí que eu achei espetacular. Então, é uma divisão um pouco mais equilibrada. Então, eu não sei se Utah se sustenta a longo prazo. A gente sabe que é bem comum na NHL acontecer de começar uma temporada, um time começa quente, mas depois acaba perdendo, né, o fôlego, porque a gente sabe que infelizmente acontece isso. Da mesma forma que a gente sabe, o Oilers é um time que normalmente começa uma draga, mas ali quando chega ali janeiro, fevereiro, começa a esquentar e aí vai embora. Então acontece. Eu acho que o Utah ainda é um pouco ainda de fogo de palha. Eu não acho que é time de playoffs ainda. Mas nunca se sabe, cara. Se de repente você manter novembro, dezembro nesse ritmo, você vai acabar tendo que fazer um movimento ali na deadline, melhorar esse time e vamos embora. Vamos ver o que a gente tem. Quem vai ter um título primeiro, Luquiba? Utah Jazz ou Utah Mammoth? Ah, Mammoth, com certeza. Não tenho dúvida disso. Você não confia no Danny Ainge lá em Utah? Nem um pouco. Até porque não é mais ele, né, que tá lá. É basicamente o Ele filho saiu? dele. Não, ele tá trabalhando, mas o cara já teve 3 ou 4 Tá. infartos, tal. Então, assim, ele já não tem mais o mesmo vigor que ele tinha. Então, quem faz mais os movimentos é mais o filho do que ele. Mas ele que deve falar, porque ainda é difícil trocar com o Utah, hein? O bicho é mão de vaca pra caramba. Nunca Ah, vi cara, nem igual. tanto. Ele é bom de troca. Ele com o Celtics, a base desse time foi ele que fez. Mas, assim, se não tivesse o Brad Stevens ali para montar as peças certas, o Boston nunca seria campeão, porque o Andy não se reinventava. Ele é muito bem para trocar, pegar escolhas, draftar. Ele drafta muito bem. Né? A gente pode. Tanto que, assim, tem jogadores hoje, a boa parte do Celtics é dele, de draft, e jogadores que ele draftou que não deram certo no Celtics, mas estão rendendo em outros times. Você tem aí o seu querido Nesmith. Então, assim, a gente sabe que ele é bom para draftar, ele é bom para achar esses talentos, mas para mim falta aquele ponto essencial. Eu queria Então, só que eu ele acho. liberasse o Kessler lá pro Pacers, isso sim. Mas enfim. Curiosidades aí. Então o Mammoth vai levar primeiro que o Jazz aí, só pra gente fazer mais um pouco de TDH Show. Luquiba, então entrando aqui na Stanley Cup, a minha ficou Maple Leafs e Oilers. Eu quero o primeiro canadense levando o título finalmente. Eu não Finalmente não, quero. depois de muito tempo. Eu não quero, não. A minha Stanley Cup foi Avalanche e Flórida, com a Avalanche sendo campeão. Oh, muito bom, muito bom. Aí entrando nos prêmios, a gente tem então primeiro o Hart, que é o MVP. Eu dei o meu para o Auston Matthews, levando em consideração que teremos um Maple Leafs aí que vai se classificar e vai chegar até uma Stanley Cup. Justo. Eu coloquei Nathan McKinnon, não pensando, também mais ou menos nessa sua linha de raciocínio, mas não pensando pela divisão do Colorado, que eu apostei no Dallas. E mais para frente você vai entender o que eu apostei no Dallas. Mas eu acho que o McKinnon leva o MVP. Boa. Quando a gente fala então do Art Ross, que é o de pontos, ou seja, pontos a gente soma ali assistências e gols. Eu coloquei o Jack Eichel, que inclusive já está liderando em pontos a liga, se eu não estou enganado. Pelo menos até a última vez que eu vi, ele estava liderando. E eu acho um baita de jogador. Inclusive, nós dois temos camisa dele, não é, Luquiba? Ou é eu que tenho e você tem? Não, você me comprou uma do Butcher. Eu tenho a do Eichel e você tem a do Butcher, é isso. Isso, exatamente, é isso. Para mim, o Art Ross fica com o Conor McDavid. É o prêmio dele, esse. Não tem muito o que pensar. Foi na segurança. Aí a gente tem o Rocket Richard, que é de gols, e aí eu também meti o Auston Matthews com esse, pensando que ele vai ser... Se bem que ele já levou esse prêmio aqui também antes, então fui numa segurança aqui também. Aí já foi um pouco de ousadia minha. Eu coloquei o Mikko Rantanen, já pensando no Dallas Stars. Por isso que eu falei, a minha linha já segue essa. Gostei. Boa. Pro Norris, que é o melhor defensor, eu fui de Lane Hudson. Eu achei que você foi muito ousado. Mas você sabia que ele é um dos melhores defensores no momento na liga?
Não me é surpresa, mas eu não sei se uma temporada inteira ele vai continuar sendo cotado para isso. Para mim, é um prêmio que fica entre o Makar e o Hughes. Uma Eu cara imagino isso. Eu apostei no Makar, mas para mim dificilmente foge. Eu ficaria bem surpreso, positivamente até, se não fosse. Mas eu acho que fica entre eles dois, apostando no Makar. boa. Então o Vezina, que é o melhor goleiro, eu coloquei o Vanecek. Não sei se foi muito ousado, mas, cara, é um bom Vale. goleiro e é isso. E tá valendo. Palpite vale. Eu confesso uma coisa. A gente gravou o episódio, acho que na semana 3, se não me engano, do Colts, que eu falei para você, aposta 50 conto no Colts levando o Super Bowl. Eu fui lá e apostei 10 conto. E a aposta tá valendo. Eu falo a mesma coisa para você. Vê qual que é a odds do que tá pagando e põe 10 ali. Cara, não sabe. Né? Vai que dá certo. Né? É uma brincadeira. Eu apostei no Oettinger, novamente. Por conta disso, eu coloco Segurança. o Dallas. Não, por isso que eu coloco o Dallas levando a divisão. Você tem o Hunter sendo o maior goleador e você tem o melhor goleiro. Eu pensei, né? Esse foi meu raciocínio. Gostei bastante, Luquiba. E por último, o Calder, que é o Rookie of the Year. Aí eu fui clubista mesmo, não meti. Mas isso aqui é clubismo e é memória recente também, porque eu vi ele fazendo a gente ganhar no shootout contra o Panthers, o Beckett Senec, que é o goleirão do Ducks. Então, Justo. o nosso número 45. Me dói falar isso, mas eu vou no Demidov. Eu imaginei. Vai no Canadiens ali, né? Tá jogando muito também. Tá jogando. Esse time do Interessante. Canadiens, cara, eu não sei se ainda esse é o ano, mas Vai dar trabalho, né? eu vou te falar, cara, vão ser anos sofríveis, porque a gente vai ver Boston ali apoiando de todo mundo e Canadiens ganhando de todo mundo. Não vai ser anos legais de assistir acompanhar a NHL para mim. A gente vai ter que fazer um vídeo então dessa rivalidade, Luquiba, que é bem interessante também. É justo. O Guto, se eu não me engano, é torcedor do Canadiens. Acho que vale a pena a gente conversar. Próximo jogo que tiver Bruins e Canadiens, a gente traz você e o Guto aqui para vocês falarem da NFL. É injusto, é injusto. Você tem que fazer isso nos anos passados, anos atrás. Você quer pegar a pior fase do Boston para me colocar. Aí você tá querendo ser cruel comigo. Amizade zero, né? Pô, aí fode. Ai, beleza. Tinha que pegar Luquiba, é os isso caras então. na lama ali, a gente ali no alto, que beleza. A gente bateu a doidado neles. Agora não, a gente vai apanhar dos caras. É sacanagem. Ai, cara, mas beleza. Essas são as apostas. Fica aí, fica registrado. A gente gosta disso. A gente pode estar muito errado, pode estar muito certo. E é legal. Eu disse ou puta, errei muito. Mas é isso Vale a aí. brincadeira. Luquiba, a gente tem mais um ponto aqui, mas a gente já está chegando em 58 minutos de podcast. Então, Justo. vamos deixar esse ponto para a semana que vem. De qualquer Verdade. forma, segue aquele spoiler básico. O Embanyama está com um começo de temporada absurdo. Isso aqui é muito nível MVP. Isso aqui é muito nível MVP, tá? Ele tem quase que 1 ponto por minuto jogado. É absurdo, tá? Então, Então, assim, qual que é o ano dele? É o ano 3 ou o ano 4? é o ano 3 dele. Finalmente, né? Tá jogando como a gente esperava que fosse jogar. Então, ganhou centímetros, ganhou massa, treinou com os monges budistas, adiantou. Não, Adiantou. Agora, cara, tá bizarro. Ele não tá mais precisando nem pular para enterrar, meu. Tem, então, tem um vídeo que mostra ele só estica assim e crava, não precisa nem pular. É bizarro isso. ele já tem 19 tocos em 4 jogos. 19 tocos. Ele tem mais toco que muito time. Não, é Detalhe. bizarro. Acho que é mais toco que 19 times. Acho que é isso. Eu achava que 28 ia ser a janela que ia começar a janela do Spurs, né? Porque a gente contaria a maturidade dele e aí mais ou menos. Mas, cara, talvez não vai ser nem 28, talvez vai ser 26 a janela do Spurs. Começa a É. janela. E assim, um dado interessante disso, tá? Eu já tô me alongando, tá vendo? Esses números deles, essas pontuações dele, são só com 4 bolas de 3, tá? 4.
3 ou 4 bolas de 3. É muito pouco. Não é arremessando de longe que ele tá fazendo ponto. Mas também... É lido, é points independent, entendeu? É E a ponto na gente sabe, pintura ali, é ponto no garrafão. a gente sabe que ele tem essa habilidade de arremessar de 3, mas, cara, não é isso. Você não tem esse cara para você fazer esse tipo de jogo. Para mim, o jogo dele é garrafão, cara. É ele ali, porque você vai ter o time arremessando de longe, ele vai estar no garrafão dominando e fazendo pontos de rebote, ou bola de refúgio. Você não tem por onde, joga a bola pro cara que o cara vai fazer. Para mim, é a melhor forma de usar ele. Eu acho um desperdício você usar ele para ficar arremessando de 3. Eu acho justo mesmo isso. Mas não é só isso, não. O handling dele também é digno de Kyrie Irving, cara. Ele consegue conduzir a bola como se fosse um armador. Não, sim, ele é habilidoso. É absurdo. Então, a gente vai expandir um pouco esse assunto em Wembanyama. Justo. Próxima semana, com mais gente aqui também, para cada um dar sua opinião, porque o Luquiba não gosta muito dele, não acredita muito nele. Imagina, não, peraí, não é isso. Eu sempre fui claro. O meu problema não era com ele, meu problema é assim, criaram uma expectativa nele que eu falei que ele não ia corresponder logo de cara. Eu sempre disse isso, ele não vai ser o cara que nem o LeBron James, que os caras falaram que ele era um prospecto melhor que o LeBron James. Eu falei para você, ele não vai chegar a pegar o Spurs e levar o Spurs para um playoffs ou final de conferência como o LeBron fez. Já logo no ano 1 carregar o time nas costas. Eu falei, ele vai demorar um tempo para amadurecer. Por isso que para mim ele seria um bust nesse sentido, nessa expectativa. Ele demorou 3 anos para começar a jogar do jeito que a gente imaginou que ele fosse jogar. É só por isso, mas eu sempre disse que o talento estava lá. Nunca falei diferente disso. Mas o segundo ano dele ele teve uma embolia. Sejamos justos. Ele ficou fora a temporada inteira, basicamente. Metade da temporada. Eu escutei, não lembro se foi na Sport TV ou na ESPN. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu escutei alguém dizer: ficar saudável não deixa de ser um talento também, cara. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Mas é isso. Luquiba, foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço. E na semana que vem a gente se vê de novo nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para falar de Wembanyama e muito mais coisa. E espero que muito mais coisa. Mas vai ter World Series, vai ter semana vai ter o campeão já da World Series, com certeza. Exatamente. E a gente espera que a gente volte a falar com Colts 8-1. Porque e o Patriots 7-2. É isso que o povo quer. É isso que o povo quer. Vamos junto até onde não der mais, entendeu? A gente vai no limite até onde dá. Depois, quando a gente se enfrentar, a gente foda-se. Não tem problema nenhum. Não vai rolar esse matchup. Não começa com essa dica reversa. Não é isso. Cara, o Patriots tem um calendário ridículo. Por isso que o Patriots está... A única vitória que você fala, esse foi um jogo foda, foi contra Buffalo. Aí beleza. Aí ok. Mas assim, você só tá fazendo o que você tem que fazer. Você tá ganhando dos times que você precisa ganhar. Então, não tá fazendo nada demais. Vocês não. Vocês ganharam jogos foda. Você ganhou do Denver ali um jogo que não era para vocês ganharem. E vocês ganharam. Vocês ganharam do Chargers, um jogo que quando você olha a tabela, vocês também não iam ganhar. E vocês ganharam. Então, assim, tem que reconhecer e valorizar. O nosso não. O nosso olha a tabela... Só esse de Buffalo aí, que foi o jogo foda mesmo, que o Diggs jogou com sangue nos olhos e praticamente foi ele que ganhou o jogo para nós. Mas é isso. Eu não acredito na longevidade do Patriots. Eu acho que o Patriots vai para os playoffs porque o calendário é fraco. Mas, você tem que pensar que a gente ainda tem mais 2 jogos contra Nova York. A gente tem um jogo contra Miami. Mais um contra Buffalo também. Então, por isso que eu tô falando, é a parte difícil do calendário, mas, e se eu não me engano, a gente tem, acho que contra Carolina, se não me engano, também mais um jogo. Assim, eu sei que o calendário do Patriots é razoavelmente fácil, né? É um time que consegue 13 vitórias. Eu consigo ver o Patriots com 13 vitórias, mas isso não quer dizer que é um time foda. É um time que teve um calendário e aproveitou do calendário. Compensação, o Coltão ainda vai... Deixa a gente falar essa semana que vem. Vamos ver como vai ser Colts Steelers, a gente deixa para falar semana que vem, senão a gente vai começar aqui a prolongar o episódio. Terminamos de falar de Wembanyama, falamos que vamos empurrar para semana que vem, estamos aqui falando de NFL. Mas é isso, Luquiba, muito obrigado. Despida-se como quiser. Mas é isso. Até semana que vem. Prazerzaço falar com você.
E vamos ver se semana que vem, Fernandão tá por aqui. O Eric eu acho mais complicado, que ele ainda tá viajando, mas vamos ver. E talvez eles vão ver, de repente a gente traz o Henriqueta aqui, se ele estiver disponível, não estiver assistindo nenhum filme. Eu não tô zoando, gente, não é maldade no coração, é só que eu queria mexer o saco dele. Henriqueta não dá para confiar nele não, cara. A nossa estrelinha do Canadá, que É, nem tá mais no Canadá, está brilhando agora em exatamente. Notre Dame, em Isso. South Bend, Indiana. Luquiba, É nóis, agradecido, querido. beijo no seu coração. Fiquem todos ligadinhos, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É isso aí, tem vídeo novo na sexta também. Beijo grandes a todos e tchau.